Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que não é segredo pra ninguém que o Jack Chan é um dos meus atores preferidos. Logo ali, ó, palha a palha com o Jim Carrey. Mas ele teve um desenho que eu tenho certeza que marcou a sua infância, porque marcou a minha também. É por isso que hoje aqui nesse canal está começando a maratona As Aventuras de Jack Chan. Hello my friends, eu sou o Adriel e está começando mais um Faladril, esse quadro de maratona que tá tendo um grande alcance ultimamente e por isso que eu vou começar a trazer mais maratonas aqui e tá vindo um quadro novo aí, hein? Que tal a gente maratonar algumas séries muito populares da cultura pop? Eu tenho a minha preferida. Quer saber qual é a minha série preferida que a gente vai começar essa maratona? Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo, porque tem muita maratona vindo aí. Feels good. O universo de As Aventuras de Jack Chan é repleto de magia, seres e objetos místicos. Tendo também diversas dimensões, provavelmente o objeto mais importante é o Livro das Eras, que é literalmente um gigantesco livro onde é registrado todos os acontecimentos daquela realidade. E ele provavelmente existe desde o início dos tempos. E nesse mundo existe um grande poder vindo diretamente das constelações, sendo dividido em 12 seres, mais especificamente os 12 animais do zodíaco chinês. E cada um deles representava uma força aqui diferente, sendo o tigre o equilíbrio espiritual relacionado ao yin e yang, o coelho tem o poder da super velocidade, o dragão tendo o controle sobre o fogo, a cobra tendo a invisibilidade, o cavalo tendo o poder da cura, o carneiro tendo o poder da projeção astral, o macaco tendo o poder de transformação em qualquer outro animal, o galo tendo o poder da levitação, o cão tendo o poder da imortalidade, o porco tendo o poder de lançar raios de calor. O que isso tem a ver? O rato tendo o poder de dar vida a objetos inanimados e o touro o poder da super força. E até esse ponto essas forças eram apenas energias espalhadas por todo o mundo. E há muito tempo atrás, demônios conhecidos como Unis, eles conseguiram sair da sua dimensão e chegar até a Terra, mais especificamente no Japão. Eles eram governados pelo grandioso Tarakudo, um demônio extremamente forte que junto com seus 9 generais conquistaram e reinaram sobre a Terra. E cada um desses generais tinha posse de uma legião de ninja conhecidos como Shadowkans, sendo cada general tendo uma tribo diferente, que variam de forma, habilidades e poderes em geral. Porém, quando todos eles estão unidos, a força do seu exército Shadowkan é basicamente quase invencível. E assim o seu império seguiu até descobrirem a fraqueza dos demônios. Alguns antigos feiticeiros, usando magia branca, descobriram que por meio de um baralho de Hanakuda, os nomes estranhos nesse negócio. Enfim, descobriram pelo meio desse baralho de Hanakuda, que é um baralho que, se usado corretamente, mostra a localização dos demônios e qual é o ingrediente certo para conseguir derrotá-los. E assim eles conseguiram combatê-los e aprisionar o seu espírito dentro de máscaras com as suas caras. E essas máscaras foram espalhadas por todo o mundo, exceto a máscara de Tarakudo, que conseguiu esconder sua máscara dentro do Reino das Sombras. E assim, o Japão finalmente estava livre da tirania de Tarakudo. Porém, na China, as coisas estavam prestes a ficar sinistra. 8 demônios irmãos conseguiram sair da sua dimensão e chegar até a Terra com o mesmo objetivo de conseguir dominá-la. E cada um deles dominava um certo poder específico. Tiu é o demônio do céu e tem a habilidade de trocar de forma. Solan é o demônio da lua e ele é capaz de manipular a gravidade ao seu redor. Pokong, a demônio da montanha, que é gigantesca e adora comer humanos. Changzu é o demônio do trovão, capaz de criar tempestades e disparar raios mortais. Shaofeng é o demônio do vento e tem o poder de soprar rajadas de ar com alto poder de destruição. Batsaki, que é o demônio da água, que pode criar e disparar rajadas de água e controlar qualquer líquido à sua volta. O Daigi, que é o demônio da terra, que é capaz de criar terremotos devastadores. E finalmente o Shendu, o demônio do fogo, com o poder de controlar esse elemento tão poderoso. Com seus poderes, por um bom tempo, eles seguiram dominando o mundo, até que 8 guerreiros conhecidos como os Imortais, finalmente um nome legal nessa parada aqui, viu? Ou será que não? Os Imortais, eles descobriram que a fraqueza dos demônios era a magia branca. Então, usando ela, eles criaram a caixa Panku. Pô, cara! De novo, cara! A caixa Panku os guiavam até o local exato onde eles poderiam abrir os portais usando objetos e símbolos específicos para banir os demônios de volta para o seu mundo.
E dessa forma os imortais conseguiram derrotar todos os demônios. Porém, isso não ficaria assim. Eles queriam a sua vingança. Eles conseguiram mandar de volta para a Terra o Shendu, que representaria os seus irmãos e conquistaria a Terra. E assim traria eles de volta também para que eles pudessem governar juntos. Porém, quando ele chega até o Japão, ele acaba se deparando com uma das máscaras Unis. Mais especificamente a máscara do General Rainaku, que tinha o poder de invocar os Jedokans. E ainda acaba encontrando o livro que era basicamente um guia de feitiços criados pelos próprios Unis. Então provavelmente a partir desse momento o Shendu viajou pelo mundo e absorveu os poderes dos 12 animais do zodíaco chinês. E com todo esse poder agora ele conseguia bater de frente com os próprios imortais, conseguindo expandir muito o seu reino e também deixando de lado a ideia de resgatar os seus irmãos, porque ele queria toda a glória e todo o poder apenas para ele. E provavelmente também por essa época foi quando ele meteu o boneco e teve um filho, o Drago. Pô, agora que... Onde foi que ele fez o boneco, velho? Enfim, afinal assim ele teria alguém que continuaria seu legado e poderia salvá-lo caso ele fosse derrotado ou algo de ruim acontecesse com ele. E bom, depois de muito tempo da sua tirania, ele acaba sendo traído pelos seus próprios súditos, que consegue conjurar o feitiço extremamente raro que o aprisionaria e o formato de pedra. Afinal, ele era imortal, então essa era a única maneira de derrotá-lo. E também com isso, os poderes do Zodíaco que ele tinha absorvido acabam se transformando em talismãs. E eles são divididos e espalhados por toda a Terra. Porém, o Shendu, mesmo derrotado, continuou tentando voltar à sua verdadeira forma. Ele passaria 900 anos tentando fazer isso. E assim, por volta de 1920, nasce o Tio, personagem que a gente nunca soube seu nome verdadeiro. E desde pequeno, basicamente, sua vida toda, ele treinou artes marciais, mais especificamente Kung Fu. E ele nem era o melhor estudante dali, o que realmente fazia ele se destacar era sua personalidade e seu alto astral. Ele sempre foi muito brincalhão. E foi exatamente por isso que mais tarde ele acaba entrando junto com seu amigo Eng na produção de algumas peças teatrais chinesas. E uma dessas obras eles usavam uma maquiagem especial que literalmente era um pó mágico usando a força Qi que permitia a eles atravessar paredes. E desde então o Tio ficou muito interessado por esse assunto. E por isso ele acabou se tornando um aluno do mestre Fong, um mago do Qi com quem ele treinou durante 15 anos até ele se tornar também um verdadeiro mestre. Então depois de algum tempo ele deixa sua cidade natal e acaba conhecendo... Olha esse Jack Chan pequenininho, é muito fofo, cara. Ele é tão fofo, tenho que apertar! E ele conhece o pequeno Jack Chan e o ensina artes marciais desde muito pequenininho. Eventualmente ele acaba crescendo e deixa o Tio para focar em seus estudos, tornando-se um arqueólogo muito talentoso. E o Tio, em certo momento da sua vida, ele acaba decidindo se mudar para São Francisco, provavelmente para continuar os seus estudos de magia e de Qi, podendo adquirir novos conhecimentos. E assim ele decidiu abrir uma loja de antiguidades. E quando o Jack já estava formado, ele decidiu ir até São Francisco junto com o Tio e exercer a sua profissão ali pela universidade junto com o museu da cidade. E a vida deles seriam bem tranquilas e maravilhosas se não fosse pela grande quantidade de charlatões, magos, máfia, mas entre eles o mais destacado com certeza é a Mão Negra, uma organização criminosa internacional liderada pelo Valmont, que é um dos vilões mais inteligentes e equilibrados, porém muito arrogante e movido apenas pela ganância, tendo como seus subordinados o Hatsu, o Shou, o Fink e o Grande Toru. E eles seriam uma organização criminosa com outros objetivos até conhecerem Shendu, ele que conseguiu atrair o Valmont e prometeu pra ele que se eles conseguissem resgatar os 12 talismãs de poder, ele seria presenteado com um tesouro, uma riqueza inigualável. E claro que isso brilhou muito os olhos gananciosos de Valmont, que desde então trabalha para Shendu. Não se sabe exatamente quando, mas a Interpol na cidade de São Francisco acaba criando uma organização especial dedicada para investigar, armazenar e proteger todos os tipos de objetos místicos e mágicos. E essa ficaria conhecida como a Seção 13, uma base subterrânea liderada pelo Capitão Augustus Black, que coincidentemente é um amigo de longa data do Jack Chan. Quem não quer ser amigo do Jack Chan, my friends? Enquanto o Jack estava fazendo uma expedição para investigar um templo antigo, ele acaba se deparando com um dos talismãs. E esse era o talismã do galo, que o daria o poder de levitação. Mas também, a partir desse dia, a vida do Jack se tornaria uma completa loucura.
Por conta desse objeto, ele ganharia diversos inimigos. E para deixar as coisas ainda um pouco mais complicadas, quando ele chega na loja do tio, ele se depara com a sua sobrinha Jade, que foi enviada de Hong Kong pelos seus pais pela sua falta de disciplina e mau comportamento na escola. Ou seja, ela era uma verdadeira pestinha. Porém, ela também era muito esperta, então muitas vezes ela iria ajudar e muitas vezes ela iria arruinar as missões. Porque agora, convocado pela Seção 13, o Jack iria se juntar ao Augustus Black e iria ajudar. Moto corna. Então o Jack se juntou ao Augustus Black na Seção 13 e ele iria ajudá-los na busca por outros talismãs. E assim começa uma corrida para achá-los. O segundo acaba achando no México. Ai, ai, ai! They call me Cuba Pete. I'm the king of the rumba beat. Eles acham esse segundo talismã no México na máscara do grandioso lutador de luta livre El Toro Fuerte, que usava o poder do talismã de super força para conseguir ganhar suas lutas, mas no final ele decidiu deixar o talismã com o Jack, claro, depois de brigar muito com a Mão Negra. O terceiro talismã foi o da serpente, que eles descobriram que estava dentro de um museu, porém o dono desse museu não deixou que o Jack o levasse esse talismã, então ele teve que partir para métodos um pouco fora da lei. Só que o problema é que uma outra ladra estava agindo ao mesmo tempo que ele, só que ela estava atrás de um diamante. Aí rola um monte de confusão, ela acaba ficando com o talismã, o Jack fica com o diamante, depois ela trola a Jade dando um talismã falso, depois a Jade trola a Vibe dando um diamante falso, conseguindo ficar com o talismã e entregar o diamante verdadeiro para a polícia. E o quarto talismã era do coelho, que dava super velocidade e ironicamente ele estava no casco de uma tartaruga. E a Mão Negra que consegue capturar o talismã primeiro, mas é claro que o Jack iria lutar para consegui-lo de volta e ele consegue, superando até mesmo o Toru com super velocidade. Ele já era super forte, gigantesco e com esse talismã ele era praticamente invencível. E depois eles encontraram o talismã da ovelha, porém a Jade começou a usar ele sem permissão para ficar brincando por aí com sua projeção astral. E nisso a Mão Negra conseguiu roubar o talismã que estava na mão dela. O Shendu então usa esse talismã para sair do seu corpo e entrar no corpo da Jade, com o objetivo de chegar até a Seção 13, que é onde estão os outros talismãs. Só que no final o tio consegue salvar ela colocando seu espírito no seu corpo, só que o Shendu acabou ficando com aquele talismã. E com o próximo aconteceria de novo. O Valmond conseguiu roubar o talismã do dragão e usou o poder dele para assaltar bancos. O Jack e seu time conseguem derrotá-los, mas no final quem pega o talismã é o Ninja Khan, que leva direto para o Shendu. E depois eles conseguem o talismã do rato em um leilão. Só que esse talismã acaba sem querer caindo dentro de um boneco que ganha vida. Isso dá uma enorme dor de cabeça, mas eles conseguem recuperar o talismã no final. E tudo isso com o Jack numa cadeira de rodas. Depois eles vão até o Polo Norte, onde eles conseguem o talismã do cavalo. Só que a Mão Negra envenena o Jack e começa a virar pedra. E ele só consegue ser salvo no final porque a Jade consegue usar o talismã do cavalo nele. E aí eles encontram o talismã do macaco no fundo do oceano, tendo de novo aquela briga com a Mão Negra e conseguindo vencer no final. Depois encontra o talismã do cachorro dentro de um moinho e o tio usa esse talismã para ele se sentir jovem novamente, afinal ele dava o poder da imortalidade. E o tio com o espírito de jovem ele é basicamente uma máquina de artes marciais. He warned. I was a student of Keymaster Fong. Aí tem uma Zé Ruelinha lá no trabalho que ela se acha que ela é faixa preta de karatê. Sou formado em 4 temporadas de Jack Chan, minha parceira, 7 temporadas de Cobra Kai, 4 filmes de Karate Kid. Que é o quê? Então, aí, friends, antes de terminar esse vídeo aqui com chave de ouro, um dos melhores vídeos que eu gravei aqui nesse canal. Cara, eu espero que vocês aí de casa estejam gostando também. Mas fala pra mim aqui nos comentários, se tivesse um live action das aventuras de Jack Chan, não seria top? Agora, só não sei se o próprio Jack Chan conseguiria fazer o papel dele hoje. Eu acho que ele tá um pouco velho. Agora, imagine aí o Jack Chan como tio e 2 novos atores para fazer o Jack e a Jade. Poxa, que top, não seria? Mas, então, antes de terminar esse vídeo aqui, antes de terminar essa temporada de Jack Chan, escreve aqui pra mim nos comentários o que você tá achando do vídeo também. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, my friends. Bora crescer esse canal mais e mais. Então, bora terminar aqui. Depois eles encontram o talismã do porco dentro de uma fábrica de chocolate. E por fim chegamos no último talismã, o talismã do tigre, que aliás esse ano é o ano do tigre para os chineses. Espero que ele traga equilíbrio para a gente, porque para o Jack não foi bem assim. Na verdade foi por causa dele que deu tudo errado. O Shendu naquele momento tinha apenas 2 talismãs, enquanto o resto estavam todos guardados na seção 13. Porém, quando o Jack tem contato com o talismã do tigre, ele se quebra e ele acaba se dividindo em 2. O Jack do bem e o Jack do mal. E o do mal acaba fechando um acordo com o Shendu, que de novo prometeu muitas riquezas para ele em troca do resto dos talismãs. Foi exatamente isso que ele fez. Mesmo depois de muita luta e relutância, ele finalmente conseguiu reunir os 12 talismãs e alcançar
alcançar novamente a sua verdadeira forma. Logo depois desse incidente, o Toru se arrependeu de tudo que ele fez junto com a Mão Negra e decidiu se redimir se juntando ao time do Jack. No fundo, a gente sempre soube que ele era uma boa pessoa. Então agora com o Shendu de volta, ele vai diretamente para Hong Kong, onde o seu grandioso palácio emerge do chão e ele dá início ao seu plano de conquistar e se vingar das pessoas que o traíram no seu passado. Então o Jack e seu tio vai atrás dele para detê-lo e a Mão Negra vai atrás do tesouro que lhe foi prometido. E chegando lá, o tio tinha feito uma poção que, passando nas mãos, era possível pegar os talismãs de dentro do Shendu. Então depois de muita briga, muita luta, muita brigação, o Jack junto com a Jade, ele consegue tirar todos os talismãs do Shendu e o finalizando com o poder do dragão. E assim todo o seu palácio desmorona junto com o tesouro que o Valmont pensou que ia ter. E apesar de tudo parecer estar resolvido, o tio explica que agora que o talismã do tigre está quebrado, o equilíbrio do mundo está comprometido e que provavelmente um vilão ainda pior irá aparecer no lugar de Shendu. E assim começa o arco dos demônios. Afinal, destruir a pedra do Shendu não foi nem um pouco uma boa ideia. O seu espírito acabou voltando para o mundo dos demônios, onde ele se encontrou com o resto dos seus irmãos, que estavam furiosos pelo fato dele ficar lá na Terra querendo dominar tudo sozinho, sem nem pensar em trazê-los de volta, que era o combinado. Então eles decidem usar o seu espírito para mandá-lo de volta para a Terra e fazer com que finalmente eles levem os seus irmãos para a dimensão da Terra. Mas e você aí de casa? Quer ver o arco dos irmãos demônio? Quer ver o arco das máscaras do Shadowkan? Se inscreve no canal porque semana que vem a gente está de volta com a maratona de Jack-chan. Então espero ver vocês aqui semana que vem nesse mesmo canal e talvez em outro horário, mas aqui nesse canal. Até a próxima, valeu, tia, larga o TikTok e vem pro YouTube.